Graça e paz, você que está aqui na nossa companhia através da internet. E eu quero te convidar à leitura do texto bíblico que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Olha o que diz o texto sagrado. Então ele disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas angústias, no amor, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eis a palavra de Deus. Como o pastor Edivaldo já colocou, temos neste mês de janeiro nos proposto a refletir sobre a graça de Deus. Na quarta-feira passada, o reverendo Edivaldo trabalhou o tema da graça, apresentando-a como graça salvadora, como graça educadora, como graça promotora de esperança, né? Uma graça esperançosa. Nós vamos continuar nessa reflexão e eu te convido a pensar nessa graça como uma graça suficiente. Isso, suficiente. Pense comigo. Estamos acostumados numa sociedade onde somos marcados pelo desempenho, pela produtividade, pela aparência de sucesso. As redes sociais estão aí para nos mostrar isso. As pessoas querem olhar para outra e encontrar uma história de superação, uma história de sucesso. Desde cedo nós aprendemos que não podemos falhar e muitas vezes nos foi imposto este pensar, esse jeito de raciocinar. Não se pode errar, não se deve demonstrar fraqueza, né? Quantas vezes não chora, e acaba impondo às pessoas que elas escondam suas fraquezas, suas fragilidades, e elas aprendem então a atuar, a mascarar, a esconder. E essa questão própria de fazer de conta ou de tentar demonstrar aos outros que se está vivendo muito bem, que não se está com problema, que estamos em ordem, estamos no comando de tudo, faz com que chegue um momento que o ser humano não dá conta de atuar mais. E aí, essa ideia de entender que isso cansa, esse cansaço que deveria de ser acolhido, algo humano, ele se torna culpa. Você fala, não, eu não posso me cansar, eu tenho que ser forte. Ela impõe a si mesma uma expectativa maior do que o próprio Deus tem da criatura ou dos seus filhos, daquele a quem ele fez. A dor, né, que a pessoa está sentindo, ela engole a seco e essa dor vira silêncio. Quantas vezes os silêncios
ou as coisas que são engolidas, mal colocadas, brotam dentro de nós doenças, enfermidades. Quantas enfermidades psicossomáticas de coisas guardadas, porém mal colocadas, mas que foram aprisionadas pelo silêncio. A fragilidade, que deveria de ser um reconhecimento, se torna vergonha. Não vou mostrar para os outros que eu sou frágil, não. Porque se souber que eu sou frágil, aí vão se aproveitar. E essa sociedade, né, da produtividade faz com que cada vez mais, mesmo passando por dificuldades, dores, sofrimentos, a gente se mostre forte. Eu brinco que pessoas que são muito sorridentes têm uma tendência de esconder muitas coisas com um simples sorriso, né? Às vezes a coisa tá ruim e as pessoas perguntam e você dá aquele sorriso, tipo assim, tá joia. Mas nem sempre as coisas estão bem. Às vezes temos dificuldades de lidar com as nossas próprias limitações. Mas o corpo cansa, a alma pesa, a fé vacila. Somos humanos. Às vezes esquecemos que somos humanos. O próprio Cristo, o Deus que se encarna em Jesus, se torna humano e vive as fragilidades da humanidade. Nós, que fomos criados humanos, às vezes queremos ter uma força acima do que nós fomos criados, da natureza humana. E aí, nesses tempos difíceis, a oração fica curta, né? Às vezes repetitiva, às vezes suspiro. É difícil entender a nossa fragilidade, é difícil acolher a nossa humanidade, mas há momentos que não conseguimos sustentar essa força que não é verdadeira. Por isso, Paulo, ele nos ajuda a entender um pouco isso, a entender que podemos reconhecer nossas fragilidades, não somos fortes sempre. Há um texto que foi escrito há muitos anos por Caio Fábio, intitulado Tá Doendo, onde ele conta uma experiência de ter se preparado para ir num encontro internacional, e ele seria um palestrante importante, mas de repente ficou doente e não podia participar. Só que na época uma teologia muito forte era a teologia de que crente não fica doente, crente não tem problemas. Se a pessoa está doente, tem problemas, é pecado, é alguma coisa errada. E ele então escreve um texto para dizer a importância de reconhecer que às vezes dói, de reconhecer que às vezes é difícil algumas caminhadas, de que na nossa história às vezes nos sentimos lá embaixo, machucados, feridos, abandonados. Paulo, ele nos ajuda a entender essa fragilidade, e é nesse terreno da fragilidade humana que ele está e escreve estas palavras. O texto de 2 Coríntios, essa carta, é uma carta tremendamente interessante, porque Paulo fala mais dele do que da igreja. E Paulo fala mais das suas ações, do que tem acontecido na sua vida, das suas frustrações,
do que propriamente ficar ensinando ou falando alguma coisa para a igreja. Aqui é o tema lá do espinho na carne, que a gente não sabe direito o que é, existem especulações teológicas, mas o importante não é saber o que seria este espinho na carne que trazia sofrimento a Paulo. O importante é entender que enquanto Paulo se via fragilizado por esse espinho na carne, por essa questão que o incomodava, Deus estava cuidando dele. Deus estava com sua graça o sustentando. A frase é emblemática. Paulo pede várias vezes, assim como eu e você já pedimos algumas coisas várias vezes, e parece que o melhor a acontecer é se Deus responder positivamente aquilo que nós estamos desejando. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, graça, Ele vai nos ensinar. Calma. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para te ajudar neste momento difícil. Calma. Eu fico pensando, se fosse na linguagem hoje que as pessoas usam por aí, é quase que Deus esticando a mão para a gente assim, dando um toquinho, falando assim, ó, tamo junto. É Deus dizendo, tá difícil. Eu estou com você. A minha graça é suficiente para te sustentar no meio dessa dificuldade que você está vivendo. Então há algo importante que podemos trazer como lição deste texto. E eu quero apresentar pelo menos 3 lições importantes. Uma primeira, é importante reconhecer a fraqueza. Dizer, Deus, eu não estou suportando. Não é ficar reclamando, é clamar. Não é ficar resmungando, é reconhecer. É dizer, Deus, está difícil. Não é mascarar, esconder, fazer de conta. A gente esconde dos outros, mas de Deus não conseguimos. E não conseguimos esconder de nós mesmos. Quando a gente deita, estamos só nós e o nosso botão lá na cama. A gente sabe muito bem que atuamos de uma forma bela na frente dos outros, mas que está doendo. Reconhecer a fragilidade, a fraqueza. Uma segunda lição, lembrar, a graça é suficiente. Olha, o Salmo 23, ele é mal interpretado muitas vezes, porque lá não é um salmo que fala do pastor que provê tudo que a ovelha quer. Lá fala do pastor que providencia tudo que a ovelha precisa. O suficiente para ela. E nós às vezes queremos algumas coisas e que Deus faça o que nós queremos. E nem sempre o que nós queremos é o melhor. E Deus sabe que aquilo que é suficiente é bem melhor do que aquilo que nós desejamos. Uma terceira lição que eu quero deixar é que o poder de Deus é que nos ajuda na superação das nossas fragilidades e fraquezas.
Então não fique pensando que é você que vai ficar se exercitando. Não, eu vou me forçar. Não. É confiança plena na graça de Deus. Dizer, Deus, eu não estou conseguindo. Estou na tua dependência. Eu estou até me esforçando para conseguir, pelas minhas forças, superar, mas eu preciso da tua graça. E aí o Paulo vai deixar uma frase fantástica. Quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Melhor do que você se fingir de forte é confiar nessa graça que te fortalece. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja vivendo um momento limite emocional, um momento limite financeiro, um momento limite relacional, físico, espiritual. Não precisa fazer de conta. Deus conhece o seu coraçãozinho. Deus conhece e perscruta lá dentro. Ele sonda e sabe de tudo. Não dá para enganá-lo. Então, fala sinceramente com ele. Abre o seu coração. Se apresente, assim como cantamos num hino muito tradicional. Eu venho como estou. Eu não preciso de chegar na presença de Deus passando uma maquiagem emocional, fazendo um preparo, um faz de conta, para que Deus ache que eu estou melhor do que verdadeiramente eu estou. Não, eu posso abrir meu coração no popular, eu posso jogar limpo com Deus, porque é a graça dele quem pode me ajudar na superação. Então, reconheça sua condição humana, reconheça suas fragilidades, reconheça que há momentos que são difíceis. A Bíblia está repleta de orações de lamentação, de orações onde o povo de Deus reconhece, e assim, salmistas que muitas vezes dizem, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permite isso? Há espaço na nossa fé para dizer disso. Nós reconhecemos, há coisas que nos incomodam. Não precisa esconder. Deus não é frágil, nem fica sentido. E nem fica com mimimi para mim e para você. Fiquei chateado porque você está falando. Não, Deus é Deus. Sabe o que Deus faz? Deus acolhe as nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas angústias. E Ele derrama sobre nós uma graça que é suficiente para nos ajudar na superação destes momentos difíceis. Por isso, termino dizendo para você as palavras do próprio Deus. A minha graça te basta. Crê e viva na dimensão da fé. Deus te abençoe.